A paz do Senhor Jesus a todos, amados irmãos. Estudos da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2022, classe de adolescentes. Lição de número 8, as parábolas de Jesus. O texto áureo está escrito: tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Mateus, capítulo 13, versículo 34 e 35. A leitura bíblica se encontra em Salmos 78, do verso 1 ao 8, onde lemos: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. O objetivo dessa lição é aprender o que é a parábola e o seu propósito. Essa lição está dividida em 4 pontos. A introdução, primeiro tópico, a parábola do semeador. Podemos encontrar em Mateus 13, do verso 1 ao 23, Marcos 4, do verso 1 ao 20, e Lucas, capítulo 8, do versículo 4 ao 15. O segundo tópico, a parábola do trigo e do joio. Isso se encontra em Mateus, capítulo 13, do verso 24 ao 30. Terceiro tópico, a parábola do tesouro escondido. Mateus, capítulo 13, do verso 44 ao 46. E uma conclusão. A introdução, estudaremos algumas parábolas do Senhor Jesus Cristo, e através delas o Divino Mestre nos revelará grandes mistérios do reino de Deus. Além do aspecto teológico, suas parábolas são amorosamente voltadas para a prática e nos orienta a exercitar o verdadeiro cristianismo em nosso estressante e atribulado cotidiano. Agora, em espírito de profunda humildade e reverência, passemos às parábolas que nos deixou o Senhor Jesus, e ao colocarmos em prática seus ensinos, viveremos no âmbito do reino de Deus, de vitória em vitória. Primeiro tópico, a parábola do semeador. A parábola do semeador mostra como o evangelho é recebido em diferentes aspectos. Jesus disse: eis que o semeador saiu a semear. E nessas palavras já entendemos a função do semeador, o qual cabe lançar a semente. A palavra de Deus. O semeador tipifica os discípulos de Cristo e todos os que têm a semente e a lançam no solo, sem escolher o tipo de terra para plantar e o tempo de fazê-lo. Antes de mais nada, meus irmãos, é importante entender que todas as parábolas que o Senhor Jesus traz, ela tem a finalidade de trazer
no seu centro a salvação. A salvação de almas. Todas as parábolas elas vão culminar na salvação. E essa parábola do semeador que o Senhor traz é essa pregação onde a semente é a palavra dele e aquele que semeia essa palavra é o evangelista, é o pregador, é aquele que anuncia a verdade. Uma vez que ele tem essa verdade no coração, agora ele passa a semear, a distribuir, a compartilhar dessa bênção que ele foi alcançado e através da vida dele Deus usa para alcançar as demais vidas. A palavra de Deus é a semente que, quando caindo a chuva do céu, sempre produzirá seus frutos. Nesse prisma, dizemos que a parábola do semeador aponta para a obra do Espírito Santo, que prepara e regenera o coração, e também mostra que a frutificação é uma marca do cristão. O próprio Jesus fala claramente disso em João, capítulo 15, do verso 1 ao 16. Todavia, o grau de frutificação não é igual para todos. Nós podemos ler, irmãos, lá em Isaías, capítulo 55, do versículo 10 a 11, onde lemos: Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que o enviei, ou para aquilo que a enviei. Isaías 55, verso 10 e 11. Ou seja, a palavra de Deus, quando ela é lançada, ela tem um propósito. E ela vai cumprir esse propósito de Deus. Nós sabemos bem que o Evangelho, ele tem esse efeito. Quando o Evangelho é pregado, é anunciado às pessoas, ele vai agir salvando a pessoa, ou aquela pessoa que tem o coração duro e se endurece para a verdade de Deus, ela vai apenas acumular ira para o dia da ira. A palavra de Deus nunca é lançada em vão, nunca volta vazia. Ela sempre tem um propósito, ela sempre cumpre a vontade do seu Senhor. Em João, no capítulo 15, onde o Senhor fala que ele é a videira verdadeira e o Pai é o lavrador, e os seus discípulos, os seus filhos, né, os seus apóstolos, eles são os ramos, ou seja, estão conectados nessa videira, e dali ele nutre, né, toda a vida, todo o nutriente, tudo aquilo que é necessário para que ele produza. Ou seja, como Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Aquele que está fixado na verdadeira videira, ele vai produzir frutos dignos. Eu destaquei o versículo 8 aqui. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Ou seja, aqueles que estão realmente em Cristo, eles produzirão de forma necessária, né, de forma natural, os frutos, ou seja, serão aqueles que o Senhor enviou para proclamar a sua verdade, o Evangelho do Reino de Deus. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra
e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Mateus capítulo 13, do verso 18 ao 23. Ou seja, são terrenos ou corações que recebem essa verdade, e essa verdade ela tem um efeito em cada vida. Não que falte algo na palavra de Deus, mas na verdade o problema é o coração do homem. Se o Espírito Santo não agir, não tem como produzir. Os elementos dessa parábola são a semente, que nos aponta a palavra de Deus, o semeador, que é a figura do próprio Cristo e de todos que ocupam em proclamar o Evangelho, o solo, cada qual com sua particularidade, mostra o coração humano. Uns produzem 100%, outros 60% e outros 30%. A árvore boa dá bons frutos, e pelos frutos serão conhecidos aqueles que são do Senhor. Ou seja, aquilo que é praticado, aquilo que é vivido, aquilo que as pessoas realmente produzem, esses é o que demonstram aqueles que são do Senhor, que obtiveram pela graça de Deus uma terra boa. Outrora uma terra seca, infértil, infrutífera, mas pelo poder de Deus, pela graça de Deus, essa terra é umedecida por esse Espírito Santo, e a semente então germina, brota, cresce e produz, e é maravilhoso. É importante algumas recomendações, porque tem a semente que cai na beira do caminho, ou seja, logo Satanás já toma. Tem aquela que é recebida com alegria. Quantas pessoas que recebem e falam: que palavra boa, que palavra gostosa, nossa, como eu estou me sentindo bem. Mas de repente algo muda, né? Algo acontece. O rei Herodes gostava de ouvir João, todavia o coração dele era um coração mau, porque quando vier qualquer dificuldade, qualquer angústia, pronto, aquela palavra já não serve mais, ele já se ofende com aquela palavra. E as pessoas que se apegam nesse mundo, com as riquezas, com a sedução dessa terra, também não conseguem produzir muito, porque elas pesam na balança e elas consideram as coisas desse mundo muito mais valiosas que as coisas de Deus. Mas a terra boa, essa produzirá. A parábola do trigo e do joio. Na parábola do trigo e do joio, Jesus comparou o reino dos céus à lavoura de um homem que semeou boa semente em seu campo. E durante seu período de descanso, veio um adversário e semeou joio no meio do trigo. Passando o tempo, o trigo cresceu e frutificou, mas junto dele também cresceu o joio, pois são parecidos. Você vê que eles são parecidos, não são iguais, são parecidos. Quem semeou foi o inimigo. E ali eles vão crescendo junto. Estão juntos. A gente pode olhar dentro da igreja, da comunidade, possivelmente há o trigo e também há o joio. Prontamente seus servos se disponibilizaram a arrancar o joio do meio da plantação, e o dono do campo impediu que o fizessem. Segundo ele, arrancando o joio, também arrancariam o trigo. Então ele ordenou que deixasse crescer ambos até o dia da ceifa. O trigo é base dos mais variados alimentos. O joio é uma erva daninha, mas quando as espigas são formadas, a semelhança entre essas duas sementes acabam. No dia da colheita, nenhum ceifeiro comete o erro de colher joio em lugar de trigo. Ou seja, Deus não erra. Deus sabe quem são os seus. De Deus ninguém zomba. De Deus ninguém escarnece.
O homem pode enganar o homem, mas tudo isso tem um tempo. Tudo isso tem um limite. No final, se mostrará quem é o justo e quem é o ímpio. Aprendemos nessa parábola a lição da paciência. Mas observe que deixá-los crescer juntos não sugere que o pecado seja tolerado na igreja. Isso não. Satanás se empenha em falsificar o evangelho, de modo que seus representantes se misturam no meio do povo de Deus. No meio da igreja, se tornam imperceptíveis e buscam entrelaçar suas raízes, com o intuito de fazer com que os verdadeiros crentes tropecem em seus enganos. No dia do juízo final, tudo que afronta e transgride a lei de Deus será removido, assim como o joio que será queimado e o trigo guardado no celeiro de Jeová. A verdadeira igreja estará finalmente reunida em todo o esplendor com aquele que a plantou e que é a sua pedra angular. Quem tira da igreja é Jesus, irmãos. É Jesus que tira. Jesus tira. A palavra de Deus, a pregação do evangelho. Deus é poderoso para isso. Deus é poderoso. E esses que são joios, eles se manifestam. Por isso que eu digo, e sempre quando eu tenho oportunidade eu falo, que tudo tem um tempo determinado. É necessário que nós estejamos na presença de Deus, orando ao Senhor, confiando no Senhor e pregando a verdade. O Senhor cuida da sua igreja. O Senhor faz sempre e sempre faz o melhor para os seus. Terceiro tópico, a parábola do tesouro escondido. Os outros evangelhos não registram essa parábola, onde Jesus compara o reino dos céus a um tesouro escondido num campo. Nos tempos antigos era costume ocultar tesouros nos campos para se fugir dos ladrões, da avareza dos vizinhos e etc. Esta é uma lição a ser utilizada no evangelismo, de modo a demonstrar ao pecador que para ganhar a Cristo é necessário renunciar tudo. Ou seja, o pecador, a gente tem essa forma de falar, né? Você tem que deixar para ter. Na verdade, o que for comparado a Cristo não é nada. É claro que nós temos que deixar o mundo, deixarmos o pecado, deixarmos as coisas, mas em comparação a Cristo, é ínfimo, é ridículo. Mas tudo bem, é uma forma de compreendermos, né, essa renúncia das coisas, porque colocando na balança, elas são efêmeras diante da glória, da santidade, da beleza, do poderio, da majestade do nosso Deus. Então essa renúncia, né, abandonar o mundo e deixar todas essas coisas, na verdade você não está perdendo. Quem tem Cristo só ganha. Ele é o grande tesouro, como está em Colossenses, né? Porque nele está escondido todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria, né? Que maravilha! A descoberta do tesouro, o reino de Deus, pode acontecer acidentalmente, quando sequer o estava buscando, como Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, em Atos capítulo 9. Outros descobrem enquanto buscam solução para os problemas da vida, ou quando têm interesse pela verdade, como se vê na parábola da pérola de grande valor, o grande e precioso tesouro, o reino de Deus. Agostinho, ele fala que Deus trabalhava na vida dele desde o ventre da mãe, né? Na verdade, é um momento que o coração é despertado pela graça, mas Deus vai trabalhando durante a vida. A gente não entende, a gente está lá no mundo, está em pecado, em miséria, fazendo coisas horríveis, mas os que são do Senhor, Deus vai tratando, Deus vai cuidando, Deus vai
livrando, Deus vai permitir, né, concedendo coisas. E num momento, aquilo que a gente nunca viu, aquilo que a gente nunca contemplou, nunca admirou, nunca chamou nossa atenção, daqui a pouco está diante de nós e é a coisa mais preciosa da nossa vida. De fato, o reino de Deus é a grande descoberta. Ao encontrá-lo, percebemos que todos os outros tesouros da vida, riquezas materiais, carreira, prazeres, fama, etc., em nada podem se comparar ao verdadeiro tesouro que é Cristo. Como tem aquele hino, né? Incomparável és para mim. Maravilhoso. A conclusão, as parábolas do Senhor Jesus continuam tão atuais como nos dias em que foram proferidas. Atentemos ao seu ensino com todo cuidado e desvelo, pois continua a nos explicar os mistérios do reino de Deus. Que o Senhor nos ajude a estudá-las com um espírito humilde e quebrantado, pois assim certamente estaremos mais ricos espiritualmente, porque aprove a Deus revelar-nos através das parábolas os mistérios de seu reino. Que Deus abençoe os irmãos amados em Cristo Jesus. A paz do Senhor. Amém.